Oi gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Apareci aqui de novo, né, para falar algo que eu tenho pensado ultimamente e para compartilhar um pouco com vocês. Eu dei um off aí do meu Instagram, tipo assim, não completamente, mas parei de postar, parei de ver muita gente, parei de seguir muita gente e eu analisei nesse tempo que eu tô meio parada alguns fatores que têm influenciado demais na vida das pessoas, principalmente nesse tempo em que a gente não sai para canto nenhum, a gente vírgula, né? Porque aqui eu tenho continuado algumas atividades, mas a maioria da população brasileira não sai para canto nenhum, não vai para a igreja, não tá mais estudando, não faz isso, não faz aquilo, então a gente tá mais suscetível a realmente se encontrar mais tempo nas redes sociais, na internet como um todo. Porém, a gente precisa parar para analisar primeiro quem estamos seguindo, se os valores das pessoas que a gente segue são os mesmos que os nossos, parar para entender o porquê a gente segue essas pessoas, o que elas agregam na nossa vida e parar para refletir se estamos perdendo a nossa personalidade, perdendo quem nós somos. Porque a internet ajudou muita gente, ajuda muita gente, é a fonte de renda de muitas pessoas, mas para outras é só diversão, para outras é só jogar tempo fora. E não tô aqui querendo rebaixar rede social nenhuma, nem internet, nem nada. A internet venceu nesses tempos de quarentena, porque é onde as pessoas mais se encontram para fugir talvez da realidade do tédio e do ócio. Mas a gente não pode se esquecer que nós temos valor. Às vezes a gente acha que não, porque fulano que a gente segue, que está do outro lado do mundo, tem uma vida melhor e tem um trabalho melhor, é uma vida totalmente diferente da nossa e a gente tende a se rebaixar porque a gente não se encontra no mesmo padrão de vida de outras pessoas que a gente segue, que a gente acompanha na internet. Isso é comparação. E para quem não sabe controlar a comparação, não é uma boa ter Instagram nem rede social nenhuma para começar de conversa. Mas não é esse ponto que eu quero abordar. Eu quero abordar a questão de quem seria você se o Instagram deixasse de existir hoje? Quem seria você se a internet acabasse hoje? Quem seria você se você parasse de acompanhar as pessoas que você acompanha e de realmente fiscalizar seus próprios pensamentos, fiscalizar sua própria vida, fiscalizar seus hábitos, começar a perceber as coisas que têm valor para você ou não. Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, eles não tinham internet, não tinham Instagram, não tinham redes sociais. E eles eram eles mesmos. Eles não precisavam de outras pessoas para ditar regras para a vida deles, da forma que eles se vestem, para falar o que eles deviam ou não fazer. Eles eram eles mesmos. Eles encontravam graça, leveza na vida que eles tinham sem precisar de estar olhando para a vida do outro. E querendo ou não, o Instagram trouxe isso, porque é onde a gente vê o cotidiano das outras pessoas e a gente tende mesmo a se rebaixar por causa que não somos iguais aos outros. E a nossa vida, os nossos sentimentos, às vezes, eles se perturbam justamente por essa falta de não se sentir parte de uma comunidade, de um certo grupo de pessoas que fazem as mesmas coisas. Mas eu quero incentivar você aqui hoje a realmente ir ao contrário, a parar e a pensar qual o propósito que você tem em estar seguindo certas pessoas, em estar acompanhando a vida de muitas pessoas, em estar acompanhando os conteúdos que as pessoas trazem para as mídias o tempo inteiro. Qual o propósito disso tudo? Você tem se perdido em meio a isso tudo? Ou você tem se encontrado em meio a isso tudo? Porque às vezes a gente acha que seguir determinada pessoa vai fazer a gente se vestir melhor, vai fazer a gente pensar melhor, vai fazer a gente falar melhor, quando na verdade
isso vai diminuindo a nossa essência, diminuindo quem nós realmente somos. E a gente vai se esquecendo de quem a gente realmente nasceu para ser, ou quem a gente queria ser um dia. E de forma alguma, Deus quer isso de você, de mim, de qualquer pessoa que se encontra nesse lugar de seguir outros. Nós não fomos feitos para ser cópias uns dos outros, mas fomos feitos para ser cópias de Jesus, apenas de Jesus. E às vezes a gente segue uma pessoa que se diz ser cópia de Jesus, mas a gente segue mais os hábitos da própria pessoa do que os hábitos de Jesus. Isso nós temos que analisar. E é uma coisa que a gente parou muito de fazer, analisar as coisas, porque o nosso cérebro ele tem preguiça de pensar, ele tem preguiça de sair do conforto. E para o nosso cérebro, quanto menos a gente pensa, quanto mais automático as coisas ficam, mais é melhor. Só que a gente tem que parar de fazer com que o nosso cérebro vire uma preguiça em pessoa e colocar as coisas para funcionar na nossa mente. O que eu tenho feito da minha vida? Por que eu estou seguindo tal pessoa? Por que tal hábito foi colocado na minha vida? Por que eu estou fazendo isso ou deixando de fazer isso? Pensa mesmo na sua vida e tenta analisar há pelo menos 2 anos atrás quem você queria ser. Se você chegou de fato a ser esta pessoa ou se você deixou aquele ideal que você tinha para seguir uma outra pessoa. Não se limite a seguir pessoas. Lembre-se que o principal motivo da gente estar aqui é para seguir Jesus e que nossa vida tem valor, a gente seguindo ou não certos hábitos, a gente seguindo ou não pessoas, a gente fazendo ou não com que a nossa vida seja parte de um grupo, de uma comunidade, independente da gente fazer coisas iguais ou diferentes. Sua vida tem valor, você sendo você mesma. E isso é importante a gente lembrar e trazer à tona, porque no mundo de tantos iguais, no mundo onde as pessoas querem imitar as outras, no mundo dos influenciadores, quem é diferente parece que não tem valor. E é totalmente o contrário, quem é diferente, quem tem personalidade, quem faz as coisas acontecerem, claro, dentro dos padrões bíblicos, é essa que realmente vive bem, é essa pessoa que realmente tem a vida mais leve, porque querendo ou não, ser robô não é ter vida. Você ser igual a outra pessoa não é ter vida. Mas quando você se destrava, se liberta dessas cadeias, dessas prisões do igual, você começa a enxergar que a tua vida pode ser diferente e que Deus é quem dita o que você faz ou não faz. E eu quero realmente te trazer a pensar nessas situações e não viver apenas imitando outros, mas seja uma pessoa diferente, seja alguém que tem características e personalidades próprias, não seja cópia das pessoas. É isso. Deus abençoe vocês e eu espero que tenha ficado claro os meus pensamentos aqui, mas obrigada por ter assistido e até mais.